E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Olha, o Tauricast ele tá poderoso e inspirador, viu? Porque a gente vai falar sobre saúde capilar, autoestima e empreendedorismo no universo dos cabelos crespos e cacheados. Eu já queria muito trazer esse tema para vocês. E olha, quem vai falar é uma especialista com mais de 20 anos de carreira. Antes de eu mostrar ela para vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. É as fórmulas chinesas, com as ervas milenares chinesas. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra na fitoformulanatural.com.br. Vamos ter uma vida muito mais natural com a Fito. Ai, Vitor, mas eu não conheço muito de medicina tradicional chinesa e nem das fórmulas. Entra aí no site, que tem vários artigos sobre a medicina tradicional chinesa. E olha, eu tenho certeza que você conhece alguma coisa da medicina tradicional chinesa. Sabe o quê? Certeza que você conhece a acupuntura. Então, as fórmulas chinesas faz parte da medicina chinesa. Então, vai lá, entra aí no site. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor mais perto da sua casa para as fórmulas chinesas. Então você vai entrar no QR Code, vai acessar o QR Code ou o site, tá bom? guianaturalsaude.com.br. Lá tem vários prescritores de diversos lugares no nosso país. Olha, não achou um perto da sua casa? Não tem problema. Tem vários que atendem de forma remota. Então entra aí em contato com algum. E você que está fora do país, que a gente está chique, que a gente é acessado nos Estados Unidos, em Portugal principalmente, o nosso público de Portugal, que bom ter vocês aqui. Entre aí no Guia Natural Saúde, que agora que você pode fazer remotamente, olha que maravilha, tá? E aí nos Estados Unidos a gente tem a Santi, que faz parte do grupo Fitofórmula para entregar as fórmulas chinesas para vocês, tá bom? Nossa outra patrocinadora é o Espaço Taori, junto com a Taori Marketing, que é esse espaço maravilhoso, onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você pode gravar podcast, gravar seu curso, gravar a sua aula, ou dar o seu curso, a sua aula, fazer o seu evento. Aqui cabem mais de 120 pessoas sentadas. Então, olha, entra aí no site, tá bom? Acessa o QR Code, espacotaori.com.br e também conhece a agência Taori Marketing, para você alavancar, ter muito mais sucesso nas redes sociais, você precisa da Taori Marketing. Tem social media, videomaker, fotógrafo, copywriting, designer, tráfego pago, tem tudo na Taori Marketing. Então, acessa aí o QR Code das duas, o QR Code da Taori Marketing vai levar você, tá bom, pro nosso Instagram, porque o nosso site ele tá sendo feito, em construção, já vocês vão poder acessar o nosso site, mas entre aí no Instagram da agência, que é muito legal, vocês vão poder conhecer todo mundo que está por trás da agência, tem conteúdos muito legais. E agora a gente está com um novo patrocinador, ai que emoção finalmente poder falar desse patrocinador, que é incrível, que é a Matsuyo Kitchen. Olha só, você já conhece o K-pop, o dorama, que fazem parte do universo da Coreia, não é? Então, agora, se você gosta disso tudo, você pode experimentar os pratos típicos coreanos aqui em Santos. Isso mesmo, se você é da Baixada Santista, você pode pedir diretamente do iFood os pratos da Matsuyo Chicken. Tem frango coreano, tteokbokki, gente, tem muita coisa, juro. Eu só não vou ficar falando o nome dos pratos porque é difícil, viu? É complicado. Mas acessa o QR Code aí para conhecer o Instagram e também conhecer o restaurante lá no iFood. Vai lá experimentar os frangos, que, gente, não é porque eles são patrocinadores, mas é porque eu já comi, eu já pedi em casa. E é muito gostoso. E ó, pessoal, vou pedir pra vocês um cupomzinho de desconto pro pessoal que tá assistindo o Tauricast, viu? Vou ficar no aguardo. Agora que eu já falei todos os nossos patrocinadores, finalmente, bora para nossa convidada. Olha, ela é uma referência na área da beleza e especialista em cabelos com curvatura. Com mais de 20 anos de experiência, ela vai compartilhar sua trajetória, os desafios do mercado e como a sua metodologia exclusiva está transformando a capacitação de profissionais na área. Porque, olha, ela não tá guardando o conhecimento dela só pra ela. Ela tá expandindo também pra muita gente. Então prepara aí o caderninho, se você quer anotar tudo, porque hoje tem muita dica boa com ela, Ana Paula Almeida. E aí, Ana, tudo bem? Oi, Vitor, tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E
Tenho certeza que vai ser um conteúdo incrível. Vai, olha, muito feliz de ter você aqui. A gente já queria há muito tempo trazer alguém para falar dessa beleza que é o cabelo crespo, cacheado, de verdade. Então, olha, muito obrigado por estar aqui, viu? Sim. Bom, eu que agradeço. Olha, eu gosto de falar que na verdade, eu começo com um clássico, né? Que é, me conta, o que te motivou a ingressar nessa área da beleza? Olha, a ingressar na área da beleza foi realmente por ser mulher, vaidosa, cabelo crespo, né? Então já tinha essa dificuldade para cuidar do meu cabelo. Então eu acho que foi a minha maior motivação, né? Eu sou formada, minha primeira formação é na educação infantil. Então, minha mãe queria que eu fosse professora, mas eu não me via ali dentro de uma rotina de uma escola, de uma sala de aula. Então, sempre fui muito criativa e rapidamente percebi que eu estava muito mais ligada à parte artística, de criação, do que à parte realmente ali. Só que olha como é a vida, né? Depois de anos, né, trabalhando, crescendo, desenvolvendo na área capilar, hoje eu retorno para a minha área essência, que é a Não, eu ia educação. falar isso, tá vendo? Fez a faculdade lá, Sim. e aí agora ela Sim, vai ela te volta. acompanhar, volta. Exatamente. É muito bom, né? Eu falo que para mim é essencial ter essa minha formação, porque ela é que me dá todo o suporte. Como eu sempre digo, às vezes ser um bom cabeleireiro não faz de você um bom educador. Então a educação, assim como o seu trabalho de jornalismo, ele tem pilares, né? Sim. E isso para mim é um pilar muito forte, então me ajuda muito. Olha, e aí eu contei na introdução há 20 anos, você já tá há 20 anos na área da beleza. Sim. E aí, que momento a especialização em cabelos com curvatura entra ali no seu estilo de trabalho? Porque se a gente tá falando há 20 anos atrás, Sim. a gente tá falando, agora a gente vai até, já quero até entrar nesse assunto, que é um assunto super sério. Há 20 anos atrás, o cabelo crespo, cacheado, não era o cabelo bonito, era o cabelo que você tinha que alisar, então a gente via meninas alisando o seu cabelo e sofria com aquele alisamento antes da chapinha e pedia pra mãe, e a gente já toca no ponto de autoestima. Então, Sim. me diz em que momento você se vê se especializando nessa área e a importância. Sim, perfeito. Então, como há 20 anos atrás, né, quando eu iniciei, os alisamentos eram o auge. E eu trabalhei muito com alisamento, né? Eu venho de uma formação tradicional. Mas sempre com um olhar mais carinhoso, principalmente para os crespos, porque eram realmente os cabelos que não eram objeto de desejo. Eu falo que o cabelo crespo era um cabelo que era muito negligenciado, né? Socialmente, culturalmente, né? Então, assim, por ter clientes, por acompanhar aquelas clientes e ver o processo que elas passavam para se sentir bonita, isso era o que já tocava muito em mim. Então, com o passar dos anos, tudo foi movimentando, né? Eu falo que esse movimento da aceitação do cabelo natural, ele veio crescendo, mas ele já existia muito forte fora do Brasil, né? E chegou no Brasil, ganhou muita força no período da pandemia, onde muitas mulheres deixaram de frequentar o salão e parar de fazer o alisamento e começaram a reconhecer o seu cabelo natural. Então, eu costumo dizer assim, que a transição capilar não é uma moda, ela não é... Primeiramente, que transição não é uma coisa fácil, é bem complicado. Eu sou mulher de transição e eu vou te explicar mais sobre isso. Então, dentro dessa minha evolução profissional, foi algo que quase natural. E reforçou quando eu fiz a minha segunda formação de estética e cosmética, e foi aí onde eu comecei a perceber os danos que um procedimento químico pode causar dentro do fio, né? Então, aí eu pensei, poxa, não quero mais caminhar dessa forma. Eu quero caminhar muito mais atrelada à beleza, ao bem-estar, poder oferecer possibilidades para minha cliente. Então foi aí quando eu falei, então é aqui que eu quero estar, entendeu? Começou por mim, porque eu acho que toda transformação tem que começar por nós, né? Então eu passei pelo processo de transição, foi dolorido, tentei 3 vezes. Eita, vamos falar sobre Chorava. isso. Eita. Horrores, não me encontrava, usei lace, usei trança, todos os recursos que eu podia. Mas eu falei, eu vou vencer. E aí eu percebi que quando eu fiz, eu fui uma inspiração. Eu recebia mensagens de clientes falando, eu não acredito que você fez isso. Então,
Você vê que você motiva pessoas, né? E aí foi fluindo naturalmente. E hoje, graças a Deus, a gente está aí, né? Vivendo esse momento maravilhoso, que a gente hoje tem o cabelo como um elemento estético, cultural, social, né? Eu falo que o cabelo ele está relacionado diretamente com as nossas emoções, né? Estudos comprovados, o quanto o cabelo interfere, né, na nossa autoestima. E poder estar desenvolvendo o meu trabalho e apoiando as mulheres dentro desse processo, não tem nada melhor. Olha, maravilhoso. E você falou, né? No Brasil demorou um pouco para chegar a isso. Sim. Sempre, sim. né? Ainda tem, Muita né? coisa demora para chegar aqui, mesmo com a tecnologia, né? E a gente. Você falou e eu fiquei pensando, que loucura. Sim. Que loucura. Porque a gente tem uma população de mulheres e homens muito grandes que tem cabelo crespo no nosso país. Cerca de 60% da população é preta, né? Sim. Ou afrodescendente, Uhum. né? Eu falo sempre do cabelo brasileiro como um cabelo afro-brasileiro. Sim. Porque muitas vezes a gente fala, o cabelo afro, o cabelo crespo, o cabelo étnico. Sim, nós descendemos, né, do africano, porém, por fato de estar no Brasil, de ter a miscigenação como Sim. algo bem latente, também acho bacana a gente falar da questão da miscigenação, quanto isso impacta, né? A gente tem uma pluralidade gigantesca de texturas, de formas, né? Então, o cabelo afro-brasileiro é um cabelo muito especial. E a gente tem que saber olhar e acolher esse cabelo, tá? Então, hoje a gente vive um momento incrível. Incrível, né? E é muito legal ver muitas influencers falando de se mostra o cabelão. Sim. Né? Uma delas é a Patrícia Ramos, que tem aquele cabelo lindo dela. E ela mostra aquele cabelo dela. Aqui em Santos a gente tem a Laís Canguçu com aquele black dela lindo. Aquele cabelo maravilhoso. E que bom, né, que a gente tá nesse movimento contínuo, né, de, olha, gente, o cabelo crespo é lindo, e realmente é lindo, sempre foi lindo, né? É lindo, merece ser valorizado, precisa ser compreendido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de transformação química capilar, não necessariamente os alisamentos, né? Os alisamentos é um do. Mas, por exemplo, existem formas de embelezamento para um cabelo crespo que é uma transformação, mas ao mesmo tempo não vai perder a essência, né? Então eu trabalho também com os processos de permanente, soltura de cachos, por quê? Como os cabelos são miscigenados, nem sempre a pessoa tem um tipo de cabelo na cabeça toda. Entendi. Então acontece muito, eu recebo muitas clientes que chegam com reais dificuldades em lidar com o cabelo. Às vezes uma parte do cabelo tem muito fator encolhimento, ela não consegue sentir o crescimento do cabelo. Então existem recursos de harmonização, soltura de cachos, que trazem benefícios, mas que precisam ser bem feitos. E para isso tem que ter um profissional que entenda de cabelo, entenda do procedimento químico para poder entregar um bom resultado. E a química é muito pesada, né? Não, eu costumo dizer assim, que a química não é uma vilã. Não é uma vilã. Ela só é uma vilã na mão de quem não sabe fazer. Perfeito, gostei dessa frase. Aí é um problema. Aí é um problema. É um problema, né? Que eu falo que muito do que se passou no passado, de mulheres com corte químico, que tiveram o cabelo prejudicado, talvez por falta de conhecimento de um profissional. Entendi. Entende? Então, por isso que hoje o meu papel dentro da área de educação profissional, né, para cabeleireiros, é muito importante. Eu bato muito nisso, que o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele te traz novos horizontes. Sim. E você vai trabalhar com mais segurança e entregar um resultado melhor. Exatamente. Olha, eu queria já tocar nesse ponto, a gente já falou um pouquinho agora no início, mas eu já queria falar da transição capilar. Né, eu acho que, eu gosto muito... Não é que eu gosto, mas eu acredito, na verdade, né? A palavra é acredito. Que só quem sabe é quem passa. Exato. Né? Exato. E aí, por onde começa a dificuldade da transição capilar? Perfeito. Para mim, a principal dificuldade começa na aceitação. Porque nós fomos construídos, né, desde pequenininho, nós fomos ensinados a admirar cabelo liso e longo. Olha o cabelo das princesas, olha o cabelo das apresentadoras infantis, né? Então, hoje a gente vê, né, mas no passado isso não existia. Então, como que você vai admirar algo, desejar algo que você não vê? Né? Então começamos por aí, a mulher se vê bonita, se entender bonita com o cabelo dela natural. Depois tem aquela questão social, né? De que
muitas pessoas, infelizmente, tá? Eu vou usar um termo assim que eu nem gosto de falar, mas atrelam o cabelo crespo, cacheado, volumoso, sem definição, como algo ruim, como algo duro. Olha os termos, né? Então, já cria um estigma. Como que eu vou querer algo... Ah, mas tá falando que é ruim, que meu cabelo é ruim, que meu cabelo é duro. Não. O cabelo é maravilhoso, é super macio. Sim. Meu cabelo já fala que eu já nasci pronta, já nasci penteado. É verdade. Já vem junto, né? Mas no momento da transição, desconstruir tudo isso é um processo, tá? Por isso que eu falo que não é só cabelo, não é só chegar ali e cortar o cabelo. E aí você começa a deixar o seu cabelo, começa do desejo, quando você fala, bom, não quero mais fazer a transformação química. O cabelo vai crescer, vai desenvolver, vai bater o desespero? Vai bater o desespero, vai. Mas aí você tem que persistir. Por que é importante ter um acompanhamento profissional? Porque ali o profissional já começa a indicar os produtos certos, uma nova rotina, porque é tudo muito novo, Vitor, né? Então, até então você cuidava dele de uma forma, e aí você vai ter que cuidar de outra forma, né? Hoje nós temos produtos específicos, produtos que vão nutrir a fibra, cuidar da saúde do couro cabeludo, que também é algo essencial. Como eu falei com você, muitas vezes a gente trata também o emocional, porque, né, vem tudo isso muito carregado de sentimentos, então você tem que também dar um suporte para a cliente poder se sentir mais confiante, e aí ela vai desenvolvendo. Tem pessoas que na transição já vão direto, não, eu quero cortar, eu quero fazer o big shop, eu quero, né, enfim, tem outras que já não conseguem. E aí querem ficar ali tentando cultuar aquele cabelo, pegar um certo crescimento para poder cortar. Mas em um momento ou outro, ela vai ter que transitar, ela vai ter que cortar para poder ver acontecer, né? Então eu falo assim, não romantizo, porque realmente é um processo assim de desconstrução e aceitação, mas é um processo maravilhoso. Assim, o que uma mulher ganha quando ela aceita o cabelo dela natural, ela se liberta desses padrões, ela vivencia, ela fica livre, sabe? É incrível, é gigante isso, é muito Não, bom. e é maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso. maravilhoso. Sim. Eu tenho certeza. Olha, você tocou num ponto que eu quero também falar sobre isso. O mercado cresceu bastante pros cabelos crespos Sim. e cacheados, né? Sim. Você sabe me dizer em que momento isso aconteceu? Acho que Eu vou relacionar aqui no Brasil como pós-pandemia. pós-pandemia. Já existiu o movimento do naturalismo, né? Existem grandes marcas que vieram até mesmo de fora do Brasil e trouxeram o conceito. Eu vou até falar uma delas porque ela é muito reconhecida, é a Devacur, né? Devacur foi uma das primeiras, pioneiras, trouxe os produtos com extratos botânicos e tal. Então trouxe todo esse conceito. E aí depois a própria indústria nacional percebeu que, né, que era realmente, não era uma moda, era realmente uma mudança e uma virada. E começou a investir, então veio o crescimento, e aí os profissionais começaram a falar, opa, o que está acontecendo aqui, né? Vamos aprender mais. E hoje, graças a Deus, a gente tem um público muito grande que só tende a crescer, né? Só. Então, eu vou passar para você assim, o meu momento. Hoje eu trabalho dentro de um salão muito renomado aqui em Santos, um salão que conta com diversos profissionais, e eu sou a única que cuida de cabelo natural, né? Eu sou a única especialista em crespas, cacheadas, cabelos com curvaturas. E o que é bacana? Porque eu estou dentro de um ambiente que para muitos talvez não encontraria um profissional. Fala assim, não, aqui não tem ninguém para cuidar do meu cabelo. Eu falo assim, tem sim, tem eu e venha. Então assim, a mulher crespa, a mulher cacheada, ela pode e deve ocupar todos os lugares em igualdade. Então a gente tem que ter profissionais para cuidar dos cabelos lisos e também dos cabelos com curvatura, conviver bem, se respeitar, né? E tá tudo bem. Eu sou muito a favor disso, de respeito em todos os ambientes, porque é assim que as coisas fluem e acontecem bacana, Claro, né? claro, sim. E olha, se você tá em Santos, esse é seu momento, entendeu? Já vou aproveitar aqui o podcast, porque ela falou... Por quê? Gente, vocês vão me perdoar, mas é difícil encontrar profissionais ali do crespo, do cacheado, e agora a gente encontrou. Olha só, que maravilha, essa mulher é incrível. Então, Ana, a pessoa quer te achar, quer falar contigo, quer ir lá no salão, como é que ela faz? Casa Meirelles Santos, pode me acessar pelas redes sociais, né? A gente está aqui na Avenida Bernardino de Campos, é um espaço super aconchegante, é uma casa linda. Um dia eu quero que você vá lá também para conhecer. Ah, por favor. Tá?
tem diversos serviços, né? E você pode me acessar pelas redes sociais, lá tem tudo direitinho, os contatos para fazer agendamento. Olha Vai ser aí. um prazer. É o momento, é o seu momento. Tá vendo quem disse que em Santos não tem? Claro que tem sim, a Ana Paula. Vai lá e aproveita. Continuando aqui, Bora. quero saber a sua opinião, hein? Ó, pode ser polêmico esse aqui, hein? Tá. Qual o maior erro que as pessoas cometem ao cuidar dos cabelos crespos e cacheados? Qual é aquele que a pessoa fala, você faz, ai, meu coração, Ai, meu coração. não fala isso pra mim. Eu vou falar um clássico pra você, né? Primeiro, assim, é a questão dos cuidados, né? Então, vamos desmistificar. Cabelo é cabelo. Então, as características fisiológicas são todas muito parecidas. Tem as particularidades? Tem. Tem cabelos, por exemplo, que tem mais tendência ao ressecamento, precisam de mais nutrição, meditação, ok. Mas, de um modo geral, o cabelo ele precisa de cuidados essenciais, como, por exemplo, a higienização. Então, eu tenho que higienizar, né? Couro cabeludo é pele. Segundo o OMG, Órgão Mundial da Saúde, OMS, a gente tem que higienizar com frequência, né? A gente tem liberação de células. Então, por exemplo, achar que, para um cabelo ficar hidratado, eu tenho que ficar vários dias sem lavar? Não faz sentido. Nossa, realmente não faz sentido. Não faz sentido. As pessoas falam isso? Falam. Tem gente Meu que acha Deus. assim, eu vou deixar bem sujo porque aí fica mais protegido. Não faça isso. Gente, sujeira é sujeira. Sujeira é sujeira. Então, o que você precisa? Ter bons produtos. Se você tem uma necessidade de lavar com mais frequência, produtos apropriados, né? Por exemplo, eu trabalho com uma linha que chama Live Vegan. Ela foi desenvolvida, ela é para fitness, que ela é realmente para quem faz atividade esportiva. Olha, que tudo. Isso é incrível, porque assim, você libera suor, né, Sim. gordura, sais minerais, então você precisa remover isso. E aí você vai ter um cosmético que vai te ajudar a limpar com suavidade, sem ressecar o cabelo. Nossa, perfeito. Olha que maravilha, né? Então, assim, buscar sempre esse conhecimento, esse acompanhamento, não seguir o achismo. Eu acho que um dos principais erros é o achismo, né? Passar alimento no cabelo. Então, né? Era tipo aquele carvão no dente. Ai, gente, é cada uma. Então, é sobre isso, né? Então, assim, eu falo que a evolução cosmética, né? Os produtos estão aqui para isso, para nos auxiliarem. Então, a gente entender sobre a necessidade do cabelo, entender sobre o cosmético, é o casamento perfeito. E aí você não vai ficar seguindo essas receitinhas aí que às vezes não tem nem fundamento. Não tem. Exatamente. Tomar bastante cuidado. Sim. E aí, às vezes as pessoas, né, acham que esses produtos podem ser caríssimos. Mas a gente tem outras marcas que também trazem todos esses benefícios. Sim. Não tem? Você pode me dizer algumas assim? Você pode indicar pra galera? Marca nacional? Isso. Você fala? Olha, eu falo que existe produto para todos os gostos e para todos os bolsos. Eu sou talent de uma marca cosmética, né, que ela tem esse foco de produtos de qualidade com preços acessíveis, que é a E-Cosméticas. E também, assim, dentro da indústria nacional, eu vou falar de algumas marcas que eu já usei. A Haskell é uma empresa nacional e os produtos são maravilhosos, né? Então, assim, você consegue, sim, comprar um produto de valor acessível que entregue resultado de qualidade. Agora, foge dos como é que fala, os muito popularzão. A gente tem um termo que chama de proibidão. Adorei. Que são aqueles que são muito carregados de parabenos, de agentes de conservantes, que para o cabelo acaba não trazendo um resultado muito positivo, né? Então, você poder trabalhar com um cosmético que tenha mais qualidade vai ser sempre o ideal. Agora, o cuidado do seu cabelo é o mesmo do cuidado do cabelo daquela outra pessoa? Não. Cuidado do cabelo ele tem que ser muito personalizado. É individual. Sim, a gente tem que levar em consideração primeiro a estrutura capilar, né? Entender aquela estrutura. Sim. Como eu te falei, o cabelo brasileiro a gente não tem só um tipo de curvatura, né? E aí às vezes você vai ter que até adaptar a forma de cuidar. Segundo, a fisiologia. Então, tem cabelos que têm maior hidratação natural, maior retenção de lipídios, outros não. Então, o cosmético ele vai compensar. Né? Então, eu vou usar o cosmético para compensar, às vezes, o que o meu cabelo não produz naturalmente. E o terceiro, a gente fala que é a fenotipia, que é aonde nós estamos. Então, por exemplo, aqui a gente está no litoral.
O litoral, a gente tem a salubridade do mar, né? As salinas estão aqui no ar. Isso faz, por exemplo, que no cabelo crespo, ele ganhe mais volume, ele ganhe mais porosidade. Porosidade é essa falta de definição. Você vê meu cabelo todo com um frisinho, por conta até mesmo do ambiente, né? Às vezes um ar-condicionado, tudo isso vai causar um efeito. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender isso e buscar um recurso cosmético que me auxilie. Né? Então, por exemplo, para eliminar o frizz de um ar-condicionado, eu tenho o silicone, ciclometicone, dimeticone, que são silicones leves, fluidos, que vão criar uma película e ajudar a inibir esse ressecamento sobre o fio, entendeu? Então, o cosmético, ele tem uma função, assim, essencial em tudo que a gente usa, em tudo, de um simples sabonete, uma pasta de dente, e o cosmético capilar também, ele é essencial para manter um cabelo bonito. Gente, aulas. A gente tá tendo um monte de aula aqui. Porque ela falou, eu já nem conhecia esse silicone, eu nem sabia que são tinha. tipos de silicones, né? Caramba, que legal. E a galera, às vezes, critica um pouco o silicone, né? Porque fala, olha, não é natural, o silicone descende da sílica. Gente, mas assim, existem silicones hidrossolúveis que saem com água de ótima qualidade e que eles têm uma função essencial para o nosso cabelo. Então, não é assim, né? A gente não pode vilanizar, né? Sim. Falar como algo ruim. Olha, a gente falou do cabelo, agora a gente vai entrar numa parte que a gente volta lá pra Ana da educação. A tia Ana. Adorei. Você desenvolveu um método próprio, que é o método PH, tá certo? Correto. Isso aí. Para capacitar os profissionais da área. Aí agora, de onde surgiu a ideia? Porque tá, tudo bem, tá aí há mais de 20 anos, mas em que momento você vira e fala, agora que eu sei, tudo que eu sei, eu preciso que as outras pessoas também saibam e apliquem todo o meu método no trabalho delas, porque elas também vão ter sucesso. Quando é que foi esse momento? Foi uma grande virada de chave. Então, eu trabalhei por 10 anos dentro de uma indústria cosmética, uma multinacional, e com ela eu cresci, eu aprendi muito, eu viajei todo o Brasil, fiz muito Norte, Nordeste, fiz muito Manaus, Porto Velho, Boa Vista, e agora eu vou te contar um detalhe. Todos os lugares que eu chegava para ministrar curso, né, tinha regiões mais distantes que eu ficava 5 dias, 7 dias, né, então eu acabava tendo um contato maior. E quando chegava lá, né, com todo o script da empresa para poder ensinar sobre os cosméticos, mas quando eu começava a falar, eu olhava o rostinho de cada profissional e percebia a dificuldade. Caramba. Eu percebi uma carência de educação, porque muito cabeleireiro é ensinado a ser um fazedor, um aplicador. Ele não é ensinado a pensar sobre o que ele faz. E isso me tocava. Né? Porque eu passava toda uma aula teórica e quando chegava na prática, ela falava assim, então, Ana, mistura esse com esse, né? E deixa... Aí eu falava, uai, mas ela não estava aqui então, né? Porque eu não entendia o que eu estava falando. E aí eu penso assim, quando você fala uma coisa e as pessoas não compreendem, você precisa mudar a sua forma de falar. Eu tenho que fazer com que a minha informação chegue até você. Né? E a gente fala baixar o tom de fala. De repente, se eu estou falando aqui muito técnica e você está aqui comigo e você não está entendendo, peraí, vamos baixar? Vamos para uma coisa real? Eu falei, então, Vitor, sabe aquele cabelo que você sente? Aí ela falou, agora eu entendi. Então, aí eu falei, poxa vida, falta muito essa parte de educação, de formação. Vou falar uma coisa até polêmica. Muitos profissionais que estão no mercado, às vezes, não têm uma formação essencial, não fez um curso de cabeleireiro essencial para aprender realmente. Começou trabalhando com uma tia que tinha um salão, com alguém que foi ensinando, e quando você aprende com alguém, você às vezes aprende o bom, mas você também pode aprender o ruim, né? Então eu pensei comigo, cara, falta. O que eu posso fazer por isso, né? Bom, depois de 10 anos prestando serviço para essa empresa, eu decidi que era o momento de parar, minha vida pessoal, minha saúde, eu precisava realmente olhar mais para mim. E eu falo que aí foi a minha virada de chave, né? Porque aí eu deixei e não dava mais só para ficar com o atendimento do salão. Eu percebi que eu era muito maior que isso, né? Eu falava, poxa, eu não posso pegar todo esse conhecimento e simplesmente guardar na gaveta. Então, vamos trazer o método, né? Vamos trazer o método de ensino, o método dentro das coisas que eu acredito, de tudo que eu vivenciei. Então, ele foi construído assim.
Eu falo que a minha metodologia, ela é pautada em ciência, tá? Então, tudo que eu ensino, tudo que eu educo, eu tenho um fundamento. Eu vou ali, eu estudo sobre aquilo para poder trazer da melhor forma possível. É meio que eu pego aquilo, mastigo aquilo e trago para o profissional para que fique fácil dele compreender. Então, o método PH veio assim. E muito feliz, porque já trouxe, assim, impactos gigantes, sabe? É mesmo? Uhum, uhum. Ai, que tudo! Em 2023, 24, eu formei 7 turmas mentoradas. Já mentorei Nossa! profissionais de fora do Brasil, Portugal, Espanha. Olha Portugal aí de novo. Portugal são os queridos, eles estão Que sempre legal, ali comigo. cara. E aí você fala, nossa, que bacana, ver o que você acredita se materializando, trazendo impacto na vida das E capacitando pessoas. outras pessoas, né? Outras pessoas. Para aquilo que é bom mesmo. Exatamente. Caramba. Então, eu falo assim que eu ainda sou pequenininha, mas eu já tô feliz assim com o que tá vindo, né? Porque se você consegue já impactar positivamente a vida de alguém, já fez sentido, Já né? fez sentido, exatamente. Uhum. 7 turmas, que fantástico, 7 fora do turmas. país. Gente, que legal. Uhum. E aí, quero o método, só entrar em contato com você, quero participar. Entra lá no perfil na bio, tem tudo certinho. Eu tenho uma equipe também que trabalha com a parte dos cursos, né? Hoje a gente tem modelos de curso de mentoria online, curso presencial, formação VIP, né? Então, assim, eu gosto muito do presencial, porque você tá ali do lado, tá pegando na mão, tá corrigindo, né? E também treinamento de equipes. Então, às vezes, eu já fui também contratada por donos de salão. Olha. E falaram, eu quero que você venha treinar a minha equipe. E eu achei isso incrível, né? Porque muito. o bom gestor, ele investe ali na formação da equipe, né? Sim. Então, todo mundo ali no pé de igualdade de conhecimento. Eu fui lá, passei 2 dias, apliquei prova, porque você deu prova. Professor, gente, é professor. Professor é assim. É assim. Prova, teste de conhecimento, fica acompanhando, fica olhando para ver se tá fazendo certinho. Então, tem que ser sério. E aí a sério. pessoa aprende assim, né? Exatamente. Aprende. Exatamente. Gente, fantástico. Olha, vamos fazer um jogo? Bora. Que é nesse momento agora... Toma água. Nesse momento agora que a gente perturba quem tá cortando na câmera, que aí tem que ir para um lado, tem que ir pro outro. E hoje é o Rafa. Hoje o Rafa tá substituindo o Caio. Muito obrigado, Rafael. Então, vamos lá, hein, Rafa? Ó, verdade ou mito? Eu vou te falar algumas frases, tá bom? Uhum. E aí a gente... Igual aquele Silvio Santos? Sim, não. Ai, tudo. Não, mas eu vou te falar umas frases e você diz se é verdade ou mito. Aí algumas eu vou perguntar por quê, mas se você quiser dizer também, não tem problema. Tá bom? Essa é a hora que o social media também adora. Né? Adora esse momento. Bora lá, então. Verdade ou mito? Ana, cabelos crespos precisam ser lavados com menos frequência que os cabelos lisos. Não. Mito. Mito, gente, né? mas da onde tiraram isso? Pois é. Acredito que isso surgiu pelo fato do cabelo ter mais tendência ao ressecamento, né? Ser um cabelo seco. E acreditar que talvez ficar mais tempo sem lavar fosse uma forma de proteção. Mas eu acho que isso já caiu por terra, a gente já entendeu que existem produtos específicos, que você consegue ter uma rotina de cuidado, né, adaptada à sua rotina, ao seu dia a dia, né, às suas necessidades. E não precisa ser dessa forma não, gente, tá? Sim, gente, vai lavar o cabelo. Por favor, vamos Sendo lavar o liso, cabelo, crespo, cacheado, vai lavar o cabelo. Bora lavar o cabelo, né? Olha... Óleos naturais deixam o cabelo crespo mais pesado e sem vida. Mito. Mito. Imagina, os óleos naturais. Os óleos vegetais e os óleos essenciais, eles exercem um fator assim maravilhoso para os cabelos, porque eles são os que mais se assemelham com o que a gente produz naturalmente, né? A nossa glândula sebácea. Nossa pele, ela tem uma lubrificação natural. Então, de fora para dentro, os óleos vegetais, eles são os que vão mais se assemelhar. E o cabelo, ele tem uma absorção, o cabelo e a pele, né? Maravilhosa. E contribui para o desenvolvimento do fio. Entendi. Então, os óleos ajudam. Isso aí. Usar creme para pentear todo dia danifica os fios. Verdade ou mito? Creme para pentear todos os dias. Danifica os fios? Olha, eu vou dizer assim, ele pode danificar, porque você vai criar um acúmulo de produto, você pode gerar uma hidrofobia,
né? O que é uma hidrofobia? Desculpa. Hidrofobia é quando o cabelo repele água. Porque o cabelo, naturalmente, ele é hidrofílico. Sim. Ele tem atração pela água. Quando a gente usa cosméticos que acabam criando uma capa, uma película sobre o cabelo, ele deixa de absorver e ele acaba ficando hidrofóbico, repele. E características de um cabelo hidrofóbico: embaraça, não define, o cabelo fica muito rígido. Sabe o cabelo quando você molha que o cabelo, a mão não desce? É característica de um cabelo hidrofóbico, tá? Então, usar produtos em demasia causam um efeito ruim pro fio. Entendi. Olha, essa aqui, nossa, essa aqui, ó, vamos ver, hein? Afinal, secar o cabelo com toalha comum causa frizz. Verdade ou mito? Verdade. Verdade, causa frizz? Verdade. Secar, friccionar o cabelo, né? Ficar ali tchá, tchá, com muita toalha causa frizz. Eita. Então, hoje em dia existem tecidos mais leves, uma microfibra, né? Que você consegue tirar o excesso de água delicadamente do cabelo e reduzir essa questão do frizz. Entendi. Olha, esse aqui acho que eu posso responder, viu? Com a aula que a gente tá tendo aqui. Taori hair. Deixa. Todos os cabelos cacheados têm a mesma estrutura capilar. E aí, me fala. Mito. Ah, tá vendo? Já tem um aluno aqui, ó. Já, não é? Então, é mito. Tudo que a gente disse no começo, não é? Sim, com certeza. Ah, tá. Que isso, ó. Cabelos cacheados precisam de mais hidratação do que os cabelos lisos? Verdade ou mito? Verdade. Isso é verdade. Por quê? Porque é um cabelo que ele tende a ser mais ressecado. Muitas vezes já nasce seco. Então aí eu preciso fazer a compensação cosmética. Não só a hidra, né, que é a reparação hídrica, mas a lipídica, que é a reparação de lipídios, de óleos essenciais, porque o óleo ele faz a retenção hídrica. Então um trabalha em sinergia com o outro. Então quando eu reparo a parte lipídica, que é a gordura, eu consigo reter melhor a umidade dentro do cabelo. Então, se você é crespa, cacheada, tem que estar sempre combinando esses tratamentos. Sim, entendi. Vamos para mais uma? Bora. Deixa eu ver aqui. Máscaras capilares devem ser usadas toda semana para manter a saúde dos fios. Verdade ou mito? Olha, eu acho que é um mito. É um mito? É, sinceramente. Porque, assim, não é a questão de você usar toda semana. É usar quando precisa. Eu ia falar isso. Eu acho que os produtos, todos os produtos, independente de ser capilar, papel e tal, a gente usa quando precisa. Precisa, né? Então, ter uma rotina, incluir uma máscara para aquele dia que você também tenha tempo, porque é uma coisa muito importante. Alô, mulherada, né? Vou falar principalmente os meninos também, mas as põe mulheres, na câmera da Ana. As mulheres têm esse erro comum. Usar a máscara no lugar do condicionador, acreditando que a máscara trata mais, então eu vou usar no lugar do condicionador que tá tudo bem. Não tá tudo bem. São produtos com características diferentes. Uma máscara, ela precisa de tempo de ação. Ela precisa de pausa sobre o fio, processo de aplicação, de removimento. Algumas precisam de calor, outras não. Então, quando você usa no lugar de um condicionador, simplesmente para aplicar e tirar, nem dá tempo do cabelo absorver o nutriente. E aí meio que você tá jogando dinheiro no lixo, né? Sim. Porque aquela máscara ali, ela não vai estar agindo no seu cabelo como deveria, né? Então a dica é, se vai usar a máscara, faça no dia que você tenha tempo para aplicar, para pausar e aí ter os melhores resultados. Entendi. Olha, uma dúvida minha. A pessoa precisa lavar o cabelo todo dia? Se ela precisa, aí eu vou te fazer a pergunta. Como que é a sua rotina? Você pratica esporte? Você transpira muito, né? Você trabalha em ambientes que tem muita poluição, sujidade, ambiente hospitalar? Se a sua resposta for sim, você vai precisar lavar o cabelo em mais vezes, né? Porque assim, vou falar um erro muito comum para a prática de esporte. Às vezes a cliente acredita assim que lavar o cabelo após uma atividade física é ruim porque vai ressecar. Só que o suor secando no cabelo também resseca, tá? Resseca, ele tem ureia na composição e ele acaba deixando o cabelo muito seco. Então, o ideal é que você higienize, mas com produto apropriado, um produto com tensoativos suaves. Hoje nós temos o low poo, o co-wash, que são produtos que você pode intercalar dentro da sua prática e não vai ressecar o cabelo. Olha, tá? Não adianta, é individual mesmo, individual, não tem o que fazer, mesmo, é personalizado, Olha,
A transição capilar sempre demora mais de 1 ano, verdade ou mito? Em maior parte dos casos, sim. É verdade. Às vezes 2 anos para Eita! você ter Chegar naquele resultado que você quer. Exatamente. Entendi. Então, tem que ter paciência. Paciência, é uma coisa muito séria mesmo, Sim, né? muito Transição séria. capilar. E vou falar, façam a transição capilar assistida por um profissional. Perfeito. Certeza que vai ser muito maravilhoso, vai sofrer bem menos. Perfeito. Um corte em camadas ajuda a dar mais volume aos cachos, verdade ou mito? Verdade. Ajuda a dar volume, ajuda a distribuir, porque assim, diferente do cabelo liso, que cresce ali, vai no ângulo de 0 graus, o cabelo crespo, o cabelo cacheado, ele já nasce formando uma ondulação, uma angulação. Sim. Então, quando eu faço camadas, eu distribuo esse peso e eu tenho mais volume. Eu tenho esse cabelo projetado, ó. Meu cabelo, ele tem camadas aqui, camadas diagonais. Quando eu tô com o cabelo reto, vai me dar aquele efeito pirâmide, né? Aquele cabelo muito achatado no couro e com muito volume aqui. Por isso tem que ter volume. O cabelo da Laís, eu faço corte dela e ela tem bastante distribuição, por isso que ela tem volume. Entendi. Agora eu entendi. Ó, esse aqui eu acho que é uma dúvida para todo mundo. Deixar o creme no cabelo sem enxugar pode prejudicar a saúde capilar? Pode. Pode, né? Verdade. Gente, com certeza. Sabe que, olha, é uma dúvida, eu acho que é uma dúvida de uma galera, uma dúvida até minha. Então, assim, não é bom eu deixar o creme ali e não enxugar ele. Então, esse creme seria o quê? O creme condicionante? Isso. Não é bom. Por exemplo, shampoo tem que ser bem enxaguado, condicionador, ele tem que ser enxaguado. Condicionar a fibra. Condicionei, removi. Máscara, nutrir, hidratar, reconstruir. Apliquei, pausei, enxaguei. Quais são os produtos que podem ficar sobre o fio? O leave-in, ele já é desenvolvido para camada externa, né? Ele vai fechar o processo de tratamento. Hoje nós temos os modeladores de cacho, ativadores de cacho. Então, são cosméticos que ele tem a função externa, que é aplicar sobre a fibra. Inclusive, eu explico para as clientes que esse tipo de cosmético não deve vir no couro. Ele tem que ser no fio. No fio, exatamente. Nunca deve ser aplicado no couro cabeludo. Porque aí você cria um acúmulo e você pode desenvolver algumas dermatites, né? Você pode desenvolver algumas disfunções de couro cabeludo. Sim. Por conta do uso incorreto do cosmético. Entendi. Já que a gente tá falando disso, o shampoo, ele deve ficar quanto tempo na cabeça? O shampoo, entre o processo de aplicação, massagem, higienização, em torno de 3 a 5 minutos. E sempre massageando? Massageando. Os fios, o couro. Para todos, né? Shampoo, ele tem que ser aplicado no couro cabeludo. Entendi. Né? Apliquei, depositei, massageei com suavidade. Sim. Enxago. A primeira demão sempre concentrada mais pro couro. A segunda demão, comprimento e pontas, né? Vou falar agora dos meninos, né? Tem meninos que falam, eu nem uso shampoo, né? Falou, pega o sabonete mesmo e vambora. Sabonete no cabelo, misericórdia. Lava o cabelo com sabão de coco, se for ver. Ai, que horror. Exatamente. E aí o que acontece? O sabonete, ele tem muito sódio na composição, e aí você vai criar um ressecamento de pele, você vai estimular a oleosidade, então aí começa a ter excesso de oleosidade, caspa, né? Então assim, não é legal. Usa do jeito certinho, né, meu amor? Vamos colocar o shampoozinho, né? Vai dar tudo certo. Sim, e o condicionador? Eu tenho essa dúvida. Eu deixo muito tempo, não deixo? Não. É só eu também massagear e já posso tirar? Sim, a maioria dos condicionadores, eles têm ação instantânea. A gente chama de wash and go, né? Que é lavar e sair. Então, você aplicou, sentiu a emoliência do fio, às vezes quer desembaraçar o cabelo, enxagou, tá? Perfeito, então. Isso, perfeito. Entendi. Então, não tem muita demora, né? Eu não preciso deixar ali uns 10 minutos, não tem essa necessidade. Não. Agora, uma máscara de tratamento, sim. Aí ela precisa pausar. Entendeu? E aí, paciência. Paciência. Então, por isso que eu falo, faça no dia que você tem disponibilidade. Perfeito. Quer cuidar, é que nem o skincare. Isso. Todo mundo faz skincare com uma calma. Cuidar do cabelo é a mesma coisa. Exatamente. É o self-care. Self-care? É self-care, né, Rafa? Eu não lembro, eu acho que é self-care. Self-care, ele é uma tendência que vem crescendo muito. A gente trouxe uma pessoa que falou ano passado sobre isso no podcast, que o self-care, ele é parar o seu dia pra você cuidar de você. De você. Então você vai fazer o
o skincare, vai cuidar do cabelo, vai cuidar da pele, vai fazer uma massagem, é o self-care. Ele vem crescendo muito lá fora e tá chegando no país. Então, o self-care. Você falou um pouco dos asiáticos, né? Sim. Falando, e é exatamente isso. Eles trouxeram, inseriram para nós, né? E eu falo que isso é valiosíssimo, que é o seu momento de autocuidado. É, exatamente. Olha, a gente tá chegando um pouquinho no fim do nosso episódio. Esse episódio maravilhoso. E aí, me conta, a pessoa quer empreender no nicho, os cabelos crespos e cacheados, além dela ir fazer o método da Ana Paula, me diz umas outras dicas. E quais são os principais desafios que essa pessoa vai passar? Maravilha. Olha, eu falo que um dos principais desafios hoje, dentro da área da beleza no modo geral, eu falo que não basta só você ser bom no que você faz. É preciso você saber comunicar. É preciso você também investir nessa parte de digital, de ter uma presença, né? Falo que hoje o nosso Instagram ele é um grande portfólio. Então, as pessoas te buscam ali como referência, querem saber mais sobre você. Então, ter uma linguagem clara, né? Passar a mensagem correta a você, isso já é um ponto muito positivo. Conheço muitos bons profissionais que às vezes não se desenvolvem e acabam ficando ali escondidinho. Então, se você quer dominar, você quer crescer, invista. E tem que aparecer. Tem que aparecer. Quem, como dizia a Chacrinha, né? Que não é lembrado, exatamente. Né? Então, bora lá, né? Bora aparecer. Então, é Chacrinha. Eu acho que é. Vamos lá. Então, a comunicação. E quando eu falo de comunicação, não somente também nessa questão de exposição, mas comunicar com a própria cliente, né? A cliente sentou, ela veio até você para fazer uma avaliação, uma consultoria. Eu falo sempre assim, não é perder tempo, é ganhar tempo. Sentar com a sua cliente, ouvir a sua cliente, entender as necessidades, as dificuldades e pensar como eu posso entregar resultado para aquela pessoa, isso é algo fundamental. Então, o profissional de hoje, ele já percebeu que a cliente, primeiro que a cliente está mais exigente. Muitas já chegam com o que quer, como quer, já viu em algum lugar. Então, você tem que estar sempre ali antenado no que está rolando. E segundo, pensar sempre que você está ali para oferecer solução. Né? Eu falo que eu sou uma facilitadora da vida da minha cliente. Ela vem para mim poder ajudá-la, se sentir mais bonita, mais bela e entregar resultado. É isso. Então, o maior desafio é a gente se desbloquear, a gente pensar no crescimento, no desenvolvimento como um todo, para ser cada vez um profissional melhor. Isso aí, olha, as dicas maravilhosas, hein? Já vai lá no Instagram dela também, garantir seu curso, hein? Vai lá. Vai lá que eu tenho certeza que, olha, maravilhoso. Vocês estão acompanhando esse podcast aqui, é só aula, tu tá aí anotando tudo, vai lá no Instagram da Ana também. Ana, antes da gente começar o podcast, olha só, hein? Vou aproveitar, o patrocinador que fica feliz. Antes da gente começar do podcast, você perguntou o que eram esses frascos. E eu falei que a medicina tradicional chinesa, pela fitofórmula e tudo mais, e a gente estava falando do tratamento integrativo. Né? E aí a gente falou sobre esse assunto, sobre os profissionais que, mesmo não sendo da área da saúde, vêm pensando mais nisso, pensando na cliente, nos clientes dessa forma. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso como algo essencial. Como eu falei para você, hoje o meu trabalho é pautado na saúde, né? Então eu falo sempre que não existe beleza sem saúde. Tanto é que meu slogan é beleza e saúde capilar, né? Então a área de terapia capilar vem crescendo dia após dia. Onde a gente percebeu que se a gente não cuidar do ser humano como um todo, né? Por exemplo, não adianta só eu querer colorir, transformar a haste. Se eu não cuido, por exemplo, do couro cabeludo, que é a minha matriz, que é algo essencial, eu não vou ter um bom desenvolvimento do meu cabelo, né? Então, isso, essa sinergia dos ativos naturais, né? Como a gente falou, sair um pouco da parte de alopatia, a parte medicamentosa e buscar alternativas mais naturais, menos invasivas, eu acho que esse é um grande caminho. Então, na área capilar, como eu falei para você, nós trabalhamos com os óleos vegetais, com os óleos essenciais. Que incrível. As argilas, eu amo o tratamento com argila, né? Então, você consegue inserir junto, até mesmo aos cosméticos, os cuidados, né? Você usa ali, por exemplo, a aromoterapia para criar um relaxamento. Eu tô lavando o cabelo, eu tô colocando um vaporzinho de ozônio e já trabalho a parte de aromoterapia. Pensando naquela mulher que veio de um dia estressante de trabalho, que já chega ali com cortisol lá em cima e que isso reflete no cabelo, né? De homens e mulheres. Então, assim, eu tenho muitos clientes que passam um processo de queda de cabelo, entram ali com as alopécias,
e às vezes até precocemente. Por quê? Por conta do estresse, Nossa, por conta sim. dessa sobrecarga, e o organismo ele tem que achar um caminho de liberar aquilo. E pode acontecer de ser no cabelo. Então, enquanto profissional, olhar para você como um todo, entender, poxa, o que o Vitor está precisando agora, né? Então, eu tenho que pensar em você como um todo e tentar te trazer soluções para te ajudar. Sim, e por dentro e por fora, Por né? fora. Ai, adorei, de Exato. verdade. Um chazinho, Sim, tem uma aromaterapia que é uma delícia, No salão, meu eu Deus. substituí, por exemplo, a gente tem um hábito de café, né? Todo no salão é café, Ai, tudo café. café. Agora eu ofereço chá. Ai, que delícia. Das minhas clientes, chá de camomila, chá de hortelã. Nossa, faz Elas tão ficam, bem. nossa, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então já começa aí o processo. Sim, olha aí, tá vendo? Eu falo que a medicina integrativa ela vai muito além da medicina. Da medicina. Né? Da questão medicina. Então, gente, não é aproveitando aqui sobre eles, mas é realmente falando de um assunto sério mesmo. É cuidar de. É dentro, é fora, é uma saúde, é se cuidar ao todo, né? Sim, se olhar, se acolher. Se olhar, exatamente. Né? Se permitir. Então, muitas vezes, assim, você ir ao salão de beleza, eu falo que é salão de beleza e bem-estar, e você se permitir ter um momento de você se desconectar do que está lá de fora e, né, cuidar de você é essencial. Sim, agora chegamos ao fim mesmo do nosso episódio. E aí, para encerrar, eu quero saber que conselho que você daria para as mulheres que querem se reconectar com a sua essência, com a sua beleza natural, com o seu cabelo, e como é que elas podem enfrentar o padrão de beleza, o preconceito, que ainda tem muito, e tudo mais. O que você falaria? Olha, eu falaria o seguinte: busca a sua essência, né? Você não é só cabelo. Como eu falei, o cabelo ele é um elemento estético, cultural, social, mas você é muito mais que o cabelo, né? O cabelo ele vai ser um reflexo de como você se sente interiormente. E não tem nada mais libertador do que você olhar para você com todas as suas imperfeições e tá tudo bem, né? E você se sentir bonita, e você se sentir feliz, se sentir capaz, se sentir aceita, amada, né? Então, como eu falo, todo movimento começa por nós. Muitas vezes a gente busca uma validação externa, né? E no mundo que a gente vive, né? É importante, mas a validação interna é o principal. Então, assim, não seja tão dura com você não, sabe? Tá um frisinho, o cabelo tá meio fora do lugar, tá tudo bem, vamos lá. Ó, bota um brincão e bora. Passa o batom vermelho, tá tudo resolvido, entendeu? Mas, às vezes, a mulher, ela quer buscar uma perfeição, né? Que talvez essa perfeição nem exista, né? Infelizmente, talvez ela nem exista. Mas a gente está aqui para apoiar, para ajudar. Busca um bom profissional para cuidar de você, para te apoiar em todo esse processo, né? E a gente está aqui. Tá, e aí falando em bom profissional, olha para sua câmera, fala seu Instagram, onde a pessoa se acha, faz a sua propaganda. Perfeito. O meu Instagram é o Método Paula Hair, tá? Sei lá, na minha bio você vai encontrar o link para agendamento, para informações sobre cursos, formação, tá tudo lá bonitinho, só aguardando você. Olha aí, viu, pessoal? Então, entra aí no Instagram da Ana Paula, vai lá conferir, lá tem todos os trabalhos dela também, é bem legal de você ir lá conferir tudinho que tem no perfil dela. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Eu vou falar também para você me seguir em todas as redes sociais, qualquer uma é @VitorLeutes, tá bom? Segue também o TaoriCast em todas as redes sociais. Você que tá aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o episódio da Ana Paula, e se quiser deixar um comentário, pode escrever aqui que a gente manda pra ela, viu? Lembrando que aqui no YouTube a gente tem cortes maiores dos nossos episódios. Então o episódio sai quarta, quinta, sexta, segunda e terça, cortes maiores. Lá no TikTok tem cortes menores de vários episódios, sempre de episódio novo, antigo, vai ter do episódio da Ana Paula. Então é bem legal de acompanhar também no Instagram e no TikTok. Se você tá aí nas plataformas digitais, tá no Spotify, na Apple, na Deezer, na Amazon, segue a gente também aí, que daí a gente fica muito feliz se você deixar um comentário aí nas principais plataformas, tá bom? Digitais, ó. Você que tá escutando, corre pro YouTube e vai lá assistir também, tá? Que aí eu te garanto também que assistir a gente aqui falando é uma delícia.
Ana, mais uma vez, muito obrigado, de verdade, por ter vindo aqui no Tauricast. Um assunto muito importante, um assunto que eu já queria trazer já. E que felicidade de ter você aqui para falar desse assunto, Vitor, viu? eu só te agradeço, Vitor. Eu também fico muito feliz poder trazer essa informação, né? Como a gente falou aqui, né? Conhecimento, informação. Parabéns por esse trabalho lindo. Obrigado. Né? E quem sabe a gente volta, hein? Ó, Ah, volta, já tá convidada pra gente falar de mais coisa. Depois a gente vai lá, organiza mais uns assuntos assim polêmicos, você sabe que eu gosto. E a gente faz, combinado? Combinadíssimo. Tá convidadíssima. Mais uma vez, muito obrigado. A gente agora olha pra essa câmera principal e a gente dá o nosso tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.